Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma santa porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo narrou Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 32. Marcos 6, versículos de 30 a 32. O tema da nossa mensagem nesse dia é Redescobrindo a importância do descanso. Diz assim o texto da Palavra de Deus: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhe: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram só no barco para um lugar deserto. Redescobrindo a importância do descanso. Um dos maiores problemas que assola a igreja do século XXI é o ativismo religioso. Nunca a igreja fez tantas atividades, tantos eventos, tantas programações e muitas vezes no afã de estarmos sempre fazendo, estarmos sempre atuando, nos esquecemos da importância do descanso. Final de semana após final de semana, estamos sempre sobrecarregados com um excesso de programações, algumas que não acrescentam 1 centímetro ao reino dos céus. É simplesmente para mostrarmos à igreja, para mostrarmos às pessoas que a nossa igreja é uma igreja ativa. E esse é um problema muito grande, porque quando nós não descansamos, a tendência é que nós com o tempo passamos a criar um estresse tão grande em relação à igreja, há uma tendência a ficarmos extremamente irritados em relação aos nossos irmãos, porque já não temos tempo para as nossas famílias, para o lazer, para o descanso, e nos esquecemos do princípio sabático que o Senhor nos deixou na sua palavra. O princípio sabático nada mais é do que o princípio do descanso. Independente se ele acontece no sábado, no domingo, na segunda, nós precisamos entender que precisamos ter espaço na nossa agenda para o descanso, para o cessar das obras. Esse texto nos mostra que Jesus, vendo que os seus apóstolos estavam indo de um lugar para o outro, pregando junto com ele, junto às multidões, ele disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo sequer para comer. Quantas vezes, em meio a atividades na igreja, você se esquece de estar com sua família para as refeições, se esquece de estar com seus amigos, com seus parentes, porque as atividades ocupam e tomam muito sua agenda, atrapalham o seu relacionamento com seu cônjuge, atrapalham seu relacionamento com sua família. Esse é um problema que precisamos combater. Não podemos confundir vida espiritual com ativismo. Ativismo religioso é danoso. Ativismo religioso é problemático. É por isso que nós precisamos sempre questionar se nós estamos realizando atividades que acrescentam ao reino de Deus ou estamos fazendo simplesmente para que as pessoas vejam que estamos fazendo. Será que nós temos cumprido o mandamento do Senhor de descansar, porque o nosso corpo não é uma máquina, ele precisa de repouso, ele precisa de horas de sono, ele precisa sim de lazer, de um lazer santo, mas de lazer? Não sei se você já ouviu aquela frase comum no Facebook de um indivíduo que encontra o pastor e o pastor diz que está de férias. O indivíduo, então, muito irritado, diz ao pastor: Mas o diabo não tira férias, o diabo não tira descanso. E o pastor responde: Tudo bem, mas o meu padrão é Deus, que construiu o mundo, que criou o mundo em 6 dias e ao 7º descansou. Eu não sigo o diabo, eu sigo a Deus. Então, nessa perspectiva, nós precisamos entender e cuidar dos nossos corpos, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa saúde emocional, cuidar do nosso estado físico, porque isso também é mordomia. Jesus está preocupado com seus discípulos para que eles não incorram em um erro muito comum aos pastores, muito comum aos evangelistas, muito comum aos líderes em geral de nossas igrejas, que é o excesso de atividade, o excesso de programações. Já notou que os principais traficantes do Brasil têm nomes bíblicos? Elias, Isaías, Oséias.
Porque uma grande parcela desses criminosos tem por pais crentes evangélicos. Tem por mães mulheres que frequentam nossas reuniões de oração. O problema é que essa irmã que frequenta a reunião de oração vai segunda em uma igreja, terça em outra, quarta em outra, quinta em outra, sexta em outra, sábado em outra e domingo em outra. Ou seja, ela muitas vezes passa mais tempo na igreja do que com sua família, com seus filhos, com o seu esposo. A tendência disso é o fracasso e muitas vezes ela entra em crise porque ela está sempre na igreja e as coisas estão indo mal em casa. A saída dela é sempre acusar o inimigo, o diabo, quando na realidade é ela que está colaborando para o esfacelamento do seu lar. Nós, como cristãos, precisamos aprender com nosso Senhor Jesus Cristo. Volta e meia, Jesus se retirava da multidão à noite, à madrugada, para orar, para estar a sós com Deus, sem ninguém por perto, porque era muito difícil e muito cansativo estar o dia todo rodeado por uma multidão enorme, uma multidão que dificultava até o caminhar de Jesus. Isso era cansativo, isso era estressante. Nós precisamos sempre lembrar que Jesus também era homem, com suas limitações, com as limitações que um corpo humano tem. E nós precisamos colocar na nossa cabeça, nós não somos máquina. Por isso, não se sinta culpado quando você tiver que descansar. Não se sinta culpado quando você tiver que fazer uma viagem. Não se sinta culpado de não estar fazendo nada. Entenda isso como parte da sua mordomia do seu corpo, como parte da mordomia da sua família, como parte de uma higienização mental que você precisa fazer, porque senão você vai fracassar. É por isso que muita gente entra num ativismo tão grande, que quando ele sai, ele simplesmente não quer mais estar na igreja, porque o ambiente para ele ficou cansativo, ficou pesado, ficou muito tenso, porque ele nunca se permitiu descansar, porque ele nunca se permitiu cultuar. O nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Ele se preocupou com seus discípulos, para que eles repousassem um pouco, para que eles comessem, porque nem para isso tinham tempo. Nunca entre nessa neura de não ter tempo para comer, de não ter tempo para descansar, de não ter tempo para estar com os seus. Descansar é importante. Cessar das obras é importante para a nossa saúde emocional. Por isso, nesse dia, que é o domingo, o dia do Senhor, aproveite também para descansar, para relaxar, para renovar as suas forças, para renovar o seu ânimo em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesse dia.